Yo, Geek, Sudicima! A fortaleza de Shin'Tei finalmente caiu, acabando também ali com a era dos 7 países combatentes, né? Mais de 100 anos, mais de 150 anos que esses países, esses territórios estão caindo na porrada entre si. E agora nós observamos essa era finalmente chegando ao fim no capítulo 840 de Kingdom. Porém, mesmo com a queda de Han, Hara conseguiu nos mostrar um segmento do Shin que ainda não mudou em nada. Um segmento que ainda não mudou e que nunca vai mudar. O Shin tem compaixão por todos. Vamos falar como o Shin é um excelente personagem por causa disso e muito mais depois da vinheta. Desde o começo, o Shin ele é categorizado e caracterizado para nós como um protagonista que tem muita compaixão. Ele sente a dor do próximo, seja a pessoa com quem ele está lutando, seja com que a pessoa que está ao seu lado do campo de batalha, seja através dos derrotados, dos vitoriosos, das terras que serão anexadas ou até mesmo das terras que ainda estão para ser anexadas. O Shin tem esse sentimento dentro de si, ele consegue mensurar. Ele não é um tipo de um protagonista que ele é totalmente 100% emocional. Ele quer agir ali de acordo com a questão, porque ele quer se tornar um grande general debaixo dos céus, e ele quer se tornar o grande general debaixo dos céus. Então ele sabe que ele precisa continuar lutando, continuar batalhando, continuar ali nas suas lutas, mas o Shin não é alguém que ignora o que está ao seu redor, não é alguém que ignora aquilo que está à sua volta. Ele definitivamente é um personagem que consegue idealizar os seus objetivos, idealizar ali as suas vontades, mas ao mesmo tempo não esquecendo ali das pessoas que estão ao seu redor, à sua volta, seja ali inimigos ou até mesmo aliados. O Shin sempre foi colocado como um exemplo para nós durante todo o mangá de Kingdom. Nas batalhas, sempre eliminou os seus inimigos para que não sofresse. O Shin não é um personagem, você nunca vai ver o Shin meio que furando o seu inimigo e deixando ele morrer. Meio que tipo assim, você vai sofrer até a morte. Ou meio que tipo assim, pegando o inimigo e torturando ele. O Shin jamais vai fazer isso, porque isso vai contra aquilo que o personagem acredita. O Shin também, ele é misericordioso com os soldados derrotados. Ele nunca abusou deles. Levantou a bandeira de rendição, o Shin aceita a rendição, aceita ali a derrota do seu adversário sem lhe prejudicar, sem causar dano e sem causar nenhuma maldade. Esse é o aspecto do Shin de forma muito precisa para nós durante todo o mangá de Kingdom. E é claro, com os territórios conquistados ali por Kim mediante as suas guerras, nunca deixou que fossem explorados ou mortos quando estavam sob sua tutela. É claro que teve ali alguns confrontos, alguns embates que o Shin não estava no comando ali do exército ou do agrupamento em geral, em que várias regiões, vários territórios conquistados foram levados à sua dizimação, principalmente ali com o Kanki, mas mesmo assim, as pessoas, os territórios, os vilarejos que estavam debaixo da bandeira do Shin nunca eram afetados nessa perspectiva. Isso fez com que o Shin batesse de frente pra caramba com o Kanki. Esse foi o ponto em que o Shin e também ali o Kanki tiveram várias rusgas durante ali os seus combates, durante ali as suas batalhas. Então o Shin sempre batendo de frente de que precisava se ter compaixão, precisava se ter um entendimento. E o Shin foi moldando o seu caminho, foi moldando a sua trajetória nessa perspectiva, e eu garanto para vocês que o sonho do Eisei só está sendo realizado, está sendo possível porque o Shin foi moldado dessa forma. Ele foi moldado em entender os sentimentos dos seus adversários, daqueles que estão do outro lado do campo de batalha. Não é à toa que ele acabou conquistando ali o coração do povo de Nanyo. Até mesmo aqueles que tinham ressentimento sobre abusos e morte de filhas acabaram se rendendo ao carisma de Shin, mediante aquele não deixaria com que as coisas terríveis pudessem acontecer com aquela
região, quando passasse a ser comandada pelos povos de Qin. Isso mostra para nós como ele é um excelente protagonista e também como é muito bom tê-lo como protagonista, porque Kingdom ganha demais com o personagem. Não só na característica dele de ser esforçado, de ser engraçado, de ser carismático, mas de ser sensível à dor alheia, de ser sensível à forma como ele entende o que está acontecendo. Não se trata apenas de conquistas ou glória, se trata também de dor, muita dor, porque resumidamente é isso que guerra sempre traz. E o que pode causar dor nesse vídeo? Eu tô sentindo aqui, tô sentindo uma dor no peito. Sabe o que é isso aqui? É você assistindo esse conteúdo e não deixando o like. Você vendo esse conteúdo e não se inscrevendo. Ah, tá doendo aqui, tá doendo. Você vendo esse conteúdo e não compartilhando com seus amigos. Cara, não faz isso comigo, não faça isso comigo. Deixe o seu comentário, continue reagindo aos nossos conteúdos. Ajude o canal do Geek Brasil com cada vez ali que você reage, que você deixa o seu comentário, que você se torna membro, que você manda o seu valeu. Isso fortalece ainda mais os conteúdos de Kingdom e faz a gente querer trazer mais conteúdo. Cara, cada valeu aqui no canal equivale a 100, 300, 500 visualizações, 1000 visualizações. Então isso nos ajuda pra caramba a continuar mantendo esses conteúdos, né? Tanto ali os membros, quanto também ali a galera que ajuda. Principalmente os likes e todas essas questões já ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil. E a gente continua a manter os conteúdos de Kingdom por aqui. E no capítulo 840 nós recebemos aquela pedrada que, tipo assim, todo mundo tava realmente, acabou Han, tal, finalmente Han foi conquistada. E aí o Hara vai e pega o seu protagonista e do nada ele manda aquela pedrada. O Hara, ele não fez de forma agora diferente como ele poderia ter feito com o Shin, mas não, ele continuou batendo nessa tecla de que o personagem é sensível e ele vai continuar sendo sensível até o final mediante a essas caracterizações. O Shin acredita que é pela falta ali do calor de uma batalha, mas ele sente na alma a destruição de um país. Ele está sentindo na alma a dor ali das pessoas do reino de Han, de Shintei, de que a partir daquele momento, a partir daquele dia, não existe mais Han. Han acaba sendo ali absorvida, acaba sendo realmente absorvida pelo território de Qin e que não vai ter mais qualquer tipo de reação mediante a este povo. Então o Shin está meio que dizendo quase como aquela fala, né, da Padmé em Star Wars, né? Então é assim que um reino cai? Quando a própria Padmé fala, é assim que uma democracia acaba caindo através de aplausos, né? Então quando a gente vê o Shin falando, então é assim que um reino acaba? É assim que um reino vai pro zaralho? É assim, Shin. Não é só, a guerra ela não é nada gloriosa, ela traz grandes desgraças e traz também dores para a destruição, relacionada à destruição de um grande país. E pelo Shin realmente sentir esta perspectiva, ele ainda é o mesmo protagonista que, assim que derrota o seu inimigo, estende a mão para que ele não caia de cara no chão. Então essa é uma forma bem interessante, né? Como o Shin, ele consegue mesmo... Cara, o maluco tava quase prestes ali a matar ele, tava realmente ali na intenção de o eliminar, mas mesmo assim o Shin vai lá e estende o seu braço, evitando com que o seu adversário caia de cara no chão, o que mostra o quão o personagem é extremamente honrado. Enquanto aqui não esperamos ali honra de personagens como o Hawking, a gente até mesmo falou no Chama Acesa que estamos falando de guerra. Muita gente falando, o Hawking é superestimado porque ele fica esperando, porque ele fica realmente na moita, ele age no momento certo, na hora certa ali, mas ele não entra em batalha desde o começo. O Shin jamais vai fazer isso. O Shin é o protagonista, é o personagem que terá sua honra intocável até o final. Existem alguns questionamentos, alguns pontos que podem ser questionados mediante a vitória, mas ele se tornará um general em questão de honra, em questão realmente assim de
ficar focado com nenhum questionamento. Que quando ele chegar lá no posto, quando ele chegar lá em cima, as pessoas não vão poder questionar os seus méritos. Ele é a figura que devemos nos inspirar. É o Shin que nos lembra que, por mais que seja um mangá sobre guerra, Kingdom é isso, né? A gente tá observando que é um mangá de guerra. Se trata ali de conquista de todos os reinos, da conquista ali de todas as regiões em volta de Kim. E a gente observa que ainda se trata de histórias. Por mais que se trata de guerra, se trata ali de histórias, de batalhas, de milhares de mortes e que não existe glória na guerra. Existe apenas traumas e desgraças. Existe apenas o caos, a destruição. A gente está observando, estamos analisando, estamos vivendo em um mundo em guerra. E onde está a glória nisso? Não existe glória na guerra. E é muito interessante ver como o Hara faz isso. Ele pega o reino que é conquistado de forma mais pacífica possível ali, com muitas aspas, coloca esse reino para se render, de acordo ali com os relatos históricos, e traz essa discussão, traz esse pensamento do Shin sobre essa questão perspectiva de que, cara, a partir de agora, todo um pensamento, todo um povo, todo um reinado, todo um legado vai deixar de existir. É muito bom ver que depois de mais de 800 capítulos, o Shin continua com o mesmo carisma de quando a história começou. E é por isso que Kingdom acaba sendo uma das maiores histórias de todos os tempos.